é a respeito de recomeços. Então, pessoal do YouTube, uma calorosa boas-vindas. E vocês aqui, uma calorosa salva de palmas para ela. Vem para cá, Cássia Passanola. Uhul, chegou. Obrigada, Olá, olá, olá. Boa tarde. Eu acho que está todo mundo aqui cansado de falar boa tarde, né? Então vamos lá. Olá! Aê, legal, legal. Bom, eu sou Cássia Passanhola, é um prazer estar aqui. Eu sou do Brasil, vim exatamente para participar desse evento. Sou mentorada pelo Marcelo, gratidão por esse convite, Marcelo, muito obrigada. E eu poderia estar aqui falando para vocês sobre uma série de coisas. Eu sou consultora empresarial no Brasil, dou treinamentos para empresas corporativas, atendo empresas no mundo todo, então eu tenho aí uma vasta experiência que eu poderia estar contando aqui para vocês. Eu utilizo a inteligência emocional na minha vida profissional já há mais ou menos aí uns 20 e poucos anos. Meu primeiro treinamento nesse segmento foi em 1997. E eu aplico todas as ferramentas da área de inteligência emocional nos meus atendimentos empresariais. Mas quando eu recebi o convite do Marcelo, eu tomei uma decisão muito grande. Falei, eu não vou falar sobre trabalho, não vou falar como administrar uma empresa, como gerir pessoas, como ter vendas excelentes, como ter boa liderança. Eu quero falar para vocês sobre recomeços. Nós estamos todos os dias na nossa vida passando por recomeços. Ou não estamos? O que vocês acham? Estamos ou não? Vocês estão aqui para quê? Porque vocês estão buscando recomeços. E foi exatamente esse tema que eu escolhi para falar para vocês. Porque o meu nome é Cássia Passanhola, mas o meu nome do meio é Recomeço. Eu venho de uma família muito humilde no Brasil, uma família muito pobre, e eu vivi assim recomeços assim, imensos na minha vida toda. Tá? Desde os meus 9 anos de idade, meus pais se separaram muito cedo, e eu comecei ali, a partir daquele momento, viver um turbilhão. Meu pai saiu de casa e foi morar com uma mulher muito rica, milionária, vamos dizer assim. E a minha vida, a partir daquele momento, era assim. Num dia, eu estava passeando no shopping center, de segurança e motorista particular, comendo das melhores comidas. No outro dia, eu estava na casa da minha mãe, sem ter arroz para colocar na panela. Tendo que ir na casa do vizinho, com uma xícara, pedir um pouquinho de comida para minha mãe poder sustentar os meus irmãos, as minhas irmãs. Então, eu vivia um recomeço todos os dias. E no meio de toda essa turbulência, eu tomei uma decisão. Dos meus 12, 13 anos, eu decidi, eu vou trabalhar. Porque essa vida não me pertence. Eu acho que quando o Papai do Céu me mandou, ele já me mandou com um chip de inteligência emocional. Porque desde lá eu já tomava essas decisões. E aí eu decidi começar a trabalhar. Comecei a trabalhar com 13 anos. E eu sempre fui muito espontânea, muito comunicativa. Eu nunca tive questões de bloqueio. Então, para mim, a vida sempre foi assim, ó, vai e faz. Não espere nada e não espere ninguém fazer por você. Meu pai, com todas as loucuras dele, esse foi um dos principais ensinamentos que ele me deu. E a partir daí eu comecei. Então, eu comecei a trabalhar como office boy, não sei como aqui em Portugal fala, eu cuidava de entrega de documentos e fazia serviços de banco. E aí eu sempre fui muito curiosa, e eu fui crescendo, e eu comecei a ter cargo de chefia muito cedo, porque como eu era muito comunicativa, eu fazia muitas conexões, e aí o pessoal achou que eu, menininha, magrinha, podia ser chefe. E aí, aos meus 15 anos, eu já era líder de uma equipe de telemarketing de mais de 20 pessoas. Mas aí veio algumas questões. Eu tinha um problema muito sério de relacionamento.
Porque como que uma criança de 15 para 16 anos consegue ser líder de pessoas que tinham idade para ser até mesmo os meus avós? Então, ali começou um conflito muito grande. E foi a partir deste momento que eu fui buscar a inteligência emocional. Por indicações, eu comecei a fazer treinamentos, e aí, com isso, eu comecei a criar corpo e comecei a entender de gente e tratar as pessoas da maneira que elas realmente são, não do jeito que eu queria que elas fossem. E aí parte um recomeço. E com tudo isso, fiquei grávida muito cedo, aos 18 anos, fiquei grávida da minha filha, casei. Neste momento, eu tomei uma decisão. A partir de agora, esse recomeço da minha vida será perfeito. Eu terei a família perfeita, a minha vida será perfeita, eu serei a melhor profissional, a minha filha estudará nas melhores escolas e ela não passará por nada do que eu passei. E eu exatamente fiz isso. Durante 12 anos, eu vivi uma vida maravilhosa, perfeita. Tinha um casamento maravilhoso, estava, nos meus 25 anos, eu já estava aí numa ascensão profissional fantástica, ganhava-se muito bem, viajava muito, tinha, assim, uma vida que eu acho que todo mundo sonha ter. Mas Papai do Céu preparou para mim um recomeço. E eu digo para vocês que foi o recomeço mais difícil da minha vida. Desculpa, eu sabia que eu ia me emocionar. Aos meus 29 anos, o meu marido descobriu que ele tinha um câncer no sistema linfático. E ele faleceu 2 meses e meio depois da descoberta da doença. Não, já estava muito agressivo. E eu, aos 29 anos, fiquei viúva, com uma filha de 10 anos, e com toda a minha vida perfeita que eu tinha desenhado para mim. Então, esse foi o maior recomeço da minha vida. A partir desse momento, eu tinha 2 caminhos. Ou eu decidia ficar ali, com toda a família dizendo para mim, coitada, ela ficou viúva, tão nova, como que vai ser a vida dela agora? Não, a gente vai cuidar de você, porque era tudo isso que eu escutava, porque as pessoas querem te dar amor, elas querem cuidar de você, mas elas não entendem que elas estão roubando a sua vida também quando elas fazem isso, né? E eu me dei um tempo para eu decidir o que eu ia fazer, e esse tempo durou 2 dias. Eu voltei para casa, depois que tudo aconteceu, eu fiquei 2 dias em casa. E a decisão que eu tomei foi a seguinte: eu vou trabalhar, eu vou buscar todas as minhas forças, todos os meus conhecimentos, e eu vou, a partir de agora, não aplicar mais nas pessoas, eu vou aplicar em mim. Porque neste momento, neste recomeço da minha vida, eu preciso cuidar de mim. E a partir daquele momento, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou trabalhar, cuidar da minha filha, porque hoje ela precisa de mim. E para eu poder cuidar dela, eu tenho que estar bem. E eu peguei todas as ferramentas de inteligência emocional que eu conhecia e eu apliquei em mim. E a partir dali, a minha vida começou a ter um recomeço diferente. Toda aquela vida que eu tinha desenhado para mim ficou para trás. E aí eu tive que buscar forças para que eu pudesse continuar. E aí a coisa foi indo, foi indo. Só que tinha no meio do caminho acontecido uma coisa muito grave. Quando o Alexandre ficou doente, que o médico desenganou, e aí tudo aconteceu, no leito de morte do Alexandre, no desespero, eu fiz uma promessa para ele. Eu disse para ele que eu só iria esperar a nossa filha terminar a faculdade e que daí, a partir daquele momento, eu poderia encontrá-lo. Essa foi a crença que eu coloquei dentro de mim naquele momento. Por que que eu quis falar isso para vocês?
é forte, pelo menos para mim, né? Eu acho que para vocês também. Porque nós conversamos com a gente mesmo o tempo todo. Da hora que nós acordamos, na hora que nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e nos nossos sonhos também. Nós estamos falando com a gente o tempo todo. E aí eu pergunto para vocês, quais são as promessas que vocês fazem para vocês, para a vida de vocês? Eu pergunto para vocês, em que vocês acreditam que vocês contam para vocês é exatamente o que vai acontecer. O Alexandre faleceu em 2006 e eu só consegui descobrir isso que eu estou contando para vocês em 2017. Todo esse período eu vivi uma vida de sobrevida. Então, eu virei uma máquina. Eu já era uma máquina, porque eu amo estudar e trabalhar. Mas, naquele momento, foi muito pior, porque eu só queria trabalhar, porque eu só tinha um único propósito: cuidar da minha filha para que ela se formasse e para que ela tivesse bens para que eu pudesse ir embora, porque ali eu já tinha cumprido a minha missão. E foi exatamente numa dinâmica no Marcelo, que eu fiz a dinâmica do Dickens, que naquele momento eu descobri que eu estava morta-viva. Exatamente isso. Eu estava vivendo todos os dias, mas eu não vivia, eu só sobrevivia. E ali eu consegui entender o que estava acontecendo. E a partir daquele momento, eu mudei totalmente a minha vida. Então, nós passamos a nossa vida com diversos recomeços, o tempo todo, o tempo todo. Muitas adversidades acontecem na nossa vida. E aí, a gente não consegue olhar de uma maneira diferente. E aí eu falo para vocês, por exemplo, se vocês olharem para essa imagem, o que vocês conseguem ver? Vamos lá. Um ponto preto. Quem mais? Uma folha 4. Um ponto preto. É exatamente isso. O ponto preto, ele é os nossos problemas, ele é as nossas as diversidades. É o que acontece na nossa vida. E na maioria das vezes, nós nos fechamos e ficamos só focando o problema, só focando aquilo que aconteceu. E nós esquecemos de olhar e ver que nós estamos vivos, e que o branco são todas as oportunidades que nós possamos viver. Então, o que eu digo para vocês aqui com toda essa minha experiência? Eu tenho inúmeras histórias para contar para vocês. Vocês não fazem ideia do quão é a minha vida intensa de histórias. Mas eu digo para vocês, cada adversidade que acontecer na vida de vocês, eu os convido a olhar para ela com gratidão, para que vocês possam realmente entender que dali vocês vão tirar coisas boas, mesmo que aquele acontecimento seja uma tragédia. Porque foi a partir deste momento que eu decidi também refazer todos os meus treinamentos de inteligência emocional e eu entendi que o meu propósito real era ajudar as pessoas. Todo o trabalho que eu faço nas empresas é maravilhoso, mas eu não conseguia entender. Eu gosto de números, adoro administração, adoro, mas, na verdade, o que eu sempre gostei foi de ajudar as pessoas. Foi de olhar para dentro das pessoas e enxergar as suas histórias, porque todos nós temos as nossas histórias. E como mesmo a Flavinha disse aqui, nós buscamos a felicidade. A Lala falou do tempo e falaram da vida espiritual que a gente tem que cuidar, mas existe também, se a gente não está de bem com a nossa história, se a gente não é grato por tudo que acontece na nossa vida, mesmo que sejam adversidades, que sejam tragédias, nós não conseguimos alcançar nada disso.
Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje é exatamente essa. Vivam a vida todos os dias. Jamais sobrevivam. Porque quando nós estamos sobrevivendo, nós estamos sofrendo e nós estamos mortos. E eu digo para vocês, eu vivi isso muitos anos na minha vida e não é bom. Então aproveitem. Eu deixo aqui algumas dicas para vocês. Se autoconheçam. Olhem para dentro de vocês. Entendam como vocês funcionam. Respeitem a história de vocês e agradeçam por ela, para que vocês possam realmente trilhar um caminho de uma vida muito feliz. Sou muito agradecida por esse momento. Eu agradeço a todos vocês, principalmente ao Marcelo, e muito obrigada. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants to fly. Todo esse processo da inteligência emocional que a gente estuda, que a gente treina e que nós treinadores levamos às pessoas, a gente entende o quão especial é o processo do autoconhecimento. Esses treinamentos promovem o autoconhecimento. Eu gostei muito do slide que a Sanauá colocou ali. Não sei se vocês lembram que diz, eu não tinha pensado nisso, nunca tinha lido, que o autoconhecimento nos torna iluminados. Não é isso? Está lá no slide. Muito bem.